Meu nome é Liba Fronza, sou administrador, empresário e navegante, um dos proprietários do Top House, tenho 49 anos de idade. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Eu, como presidente da última gestão da Assim, lutei muito por essa causa do aeroporto, né? Trazer o aeroporto para Navegantes, a concessão da forma original como foi proposta lá no princípio, com uma nova pista de pouso e decolagem. Se conseguir ser prefeito, a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça efetivamente, não usando somente as forças políticas, mas a força empresarial da nossa região. Navegantes, ela precisa de resgatar a credibilidade política primeiro, junto à nossa população, aos governantes do nosso estado, mas tem que demonstrar a força empresarial que ela tem. Deixar de ser somente uma cidade coadjuvante para ser uma cidade protagonista nessa situação, não somente do aeroporto, mas de todo o desenvolvimento da nossa cidade. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Navegantes, embora tenha um potencial turístico enorme, ele não está sendo usufruído ou sendo usado, potencializado pelo poder público. Nós, além dos 12 quilômetros de orla de praia que existe em Navegantes, nós temos toda a questão dos dois moles, o mole norte e o mole sul da praia de Navegantes, que é um potencial. O rio Itajaiaçu, que Navegantes hoje está de costas para esse rio, ela precisa virar ao rio Itajaiaçu, explorar esse potencial turístico que existe ele, ter todo o cuidado com o interior do nosso município, a região de Escalvados, o Morro da Pedra, é um grande atrativo turístico que tem lá também, precisa ser trabalhado, tem como a gente melhorar isso, e também nosso parque natural. É um parque onde pode ser explorado o turismo de aventura, o turismo de observação. Então nós temos vários pontos turísticos em Navegantes, podemos tratar do turismo religioso também, do turismo de tradição, cultural. Navegantes tem potencial turístico sim, que não está sendo explorado, mas que ela possui uma grande oportunidade de explorar esse turismo, tem. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Primeiro que nós vamos trabalhar de forma totalmente transparente, teremos um portal de transparência onde todas as ações do governo municipal serão vistas pela população e teremos um trabalho de auditoria constante dentro do nosso município. É importante essa questão da transparência, da credibilidade, do resgate à credibilidade do poder público e Navegantes. Para isso nós temos que ter pessoas qualificadas exercendo os cargos e não com cargos políticos colocados nas funções de secretários, diretores, mas pessoas que têm qualificação técnica. Nossa proposta é exatamente essa, nós não temos nenhum envolvimento político com nenhum partido, com nenhum outro tipo de político da nossa região, nós temos autonomia total para poder fazer gestão de maneira clara. Então, trabalhando claramente em cima de gestão, nós acreditamos que faremos um governo sem nenhum tipo de corrupção. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou Navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes?
Nosso plano de governo ele consta vários tópicos e entre outros, né, tem essa questão do saneamento básico e da questão da água e navegantes. A gente sabe que Navegantes ela tem essa dependência, nós precisamos cortar essa dependência de Itajaí. De forma imediata, não, mas nós vamos planejar, fazer um planejamento. Há um estudo que até 120 mil pessoas Navegantes consegue suportar pela questão da água. Após isso, ela não tem mais condições de dar suporte à população. Então, por isso, tem que ser tratado com seriedade. O principal ponto, nós pretendemos fazer uma autarquia na questão de saneamento básico e água e navegantes, para que seja tratado de maneira muito profissional esse assunto. Tem condições de nós melhorar essa qualidade de água e navegantes, fazendo captação nas próprias terras de Navegantes, junto ao rio Divisa de Luiz Alves, ou no próprio rio Itajaí-Açu, perto de Ilhota, ou se não, nós assentarmos com uma concessionária que já tem estrutura para isso e tem know-how para poder tratar esse abastecimento de água. Com relação ao saneamento básico, né, a gente precisa tratar isso com mais seriedade ainda, porque nós não temos nenhum método de saneamento básico na nossa cidade, embora pelos índices da FECAM consta que parece que aproximadamente 80% da nossa cidade tem essa questão de saneamento básico, mas é por fossas sépticas. E se a gente quer um potencial turístico para essa cidade, quer o desenvolvimento turístico, nós temos que tratar esse assunto também. Então requer muito recurso, muito investimento, e nós vamos tratar esse assunto com planejamento, porque não vai ser da noite para o dia. Agora, a princípio, né, imediatamente a gente vai ter que rever a questão de reservação de água e navegantes, porque tem poucos reservatórios para atender essa demanda, e também ver a questão das tubulações existentes. Praticamente 40% da água consumida em navegantes ela é desperdiçada, ela é perdida, né, através das tubulações velhas que não têm mais condições de uso sob pressão. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões, calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? A questão do ferryboat é crônica em Navegantes e já não é de hoje. A nossa proposta é rever a questão do trajeto das filas de estacionamento do ferryboat. É preciso pensar isso com seriedade, essa forma das pessoas estacionarem nas filas. Já temos pessoas trabalhando em cima desse estudo. Nós iremos botar a mão nessa ferida, iremos trazer uma solução, né, seja usando o ferryboat aqui no centro, como também trazendo condições para usar a balsa que existe lá no bairro São Domingos, ou Machados, naquela divisa. Também tem que ser melhor tratado para desafogar um pouco o trânsito. A gente sabe que o túnel ou a ponte é algo que tem que ter uma pressão política, não depende do município de Navegantes em si, né, mas depende de verbas estaduais ou verba federal, da qual nós vamos tentar buscar esse recurso. Com relação à mobilidade dentro da cidade de Navegantes, a gente sabe que ela é uma cidade que, embora tenha sido planejada quando na sua fundação há 58 anos atrás, mas pelas várias gestões políticas houve uma perda desse planejamento e nós temos hoje ruas e servidões, como você mesmo colocou, de péssima qualidade, estreitas. Nós temos que melhorar o transporte público da cidade, organizar os estacionamentos dentro da cidade também e melhorar algumas vias de acesso. A questão da qualidade das avenidas, a qualidade das calçadas tem que ser tratada também com seriedade, porque não existe um plano, né, diretivo para isso. O próprio poder público, quando constrói uma calçada, ele já não deixa os acessos disponíveis para os cadeirantes, ou as próprias guias de cego. Isso nós trataremos junto ao nosso plano de governo para que seja feito padronizações em todas as calçadas que irão ser construídas. E as existentes nós trataremos esse assunto caso a caso. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido?
Então, esse é um problema também que já vem se arrastando há anos, se eu não me engano, praticamente há 12 anos dentro de Navegantes. Os editais que foram lançados, eles foram feitos estudos que não condiz com a realidade do nosso município. 40% da população, o máximo disso, pega transporte coletivo. A gente não sabe se é pela péssima qualidade desse transporte ou porque realmente o modal de transporte mudou um pouquinho, pela questão de Uber, motos, essas coisas assim. Mas a nossa proposta é criar um sistema integrado, circular de ônibus, mudar esses trajetos. A grande maioria, Navegantes há 12 anos atrás era uma realidade. Hoje ela tem uma população totalmente diferente, a localização das pessoas morarem também são em bairros diferentes, em ruas diferentes. Nós temos que criar esse modal no sentido circular na cidade de Navegantes. Mais ou menos um sistema de bondindinho como existe ali em Balneário Camboriú. Pequenos ônibus circulando em toda a cidade, sem paradas em pontos distintos, mas sim em qualquer lugar da nossa cidade, recolhendo essa população. Então será um sistema muito mais integrado, atendendo todos os bairros e nos locais onde existem as grandes empresas, as grandes concentrações, como na rua Honório Bortolato, que existe a Lear, lá nos Machados a questão da... Honório Bortolato existe ali, nos Machados tem a Naveship, nós temos outras empresas de pescado, a Camil também. Ali nós temos que tratar também essa questão no nosso edital para que sejam colocados ônibus nos horários que realmente tenha a demanda necessária dessas empresas. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Primeiro, fazer uma reforma administrativa com relação a todo o quadro da educação. Uma das grandes dificuldades navegantes são a lotação de cargos de diretores por indicação política. Nós temos que tratar isso de forma técnica. Não podemos ficar colocando as pessoas por indicação de vereadores, de agentes políticos. Isso já vai trazer uma qualidade melhor no ensino de navegantes. Tratar a qualidade das salas de aula também, o ambiente dos alunos estudarem, criar laboratórios, criar bibliotecas, dar estrutura para que para que os alunos e os professores possam exercer a sua função dentro do ensino da educação de navegantes. A Navegantes ela tem uma dificuldade enorme com relação a colégios, a escolas, até porque não é feito um planejamento. A população de Navegantes cresce na faixa aí de 7% ao ano. E esse planejamento tem que ser feito pelo poder público. E diante disso, preparar escolas para o futuro, não somente alugar salas, mas construir escolas com estruturas para atender essa demanda necessária do nosso município. E, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Você foi até gentil em falar em 6 meses só de espera de consulta ou de exames de especialidades. Constatamos junto à população que são esperas de mais de 3 ou 4 ou 5 anos. Uma forma da gente mudar isso é tratar esse assunto aí através de fazer primeiro um mutirão para acabar toda essa fila de exames. Existem 18 mil inscritos no exame de ultrassom em Navegantes. Essa fila é uma fila monstruosa que já não condiz com a realidade. Muitas pessoas já morreram, tem duplicidade de exames, isso tem que ser mudado. A gente quer tratar esse assunto aí junto com a população de uma forma bem... como é que eu posso dizer para você? De uma forma bem clara. Nós precisamos contratar mais médicos, melhorar o sistema, humanizar o sistema de saúde de Navegantes, que é um caos para a nossa cidade. Usar a tecnologia em favor, porque existe hoje, não existe informação sobre o paciente que está sendo consultado em Navegantes. Então essa falta de informação faz com que a gente não tenha o sistema primário de atendimento ao nosso cidadão navegantino, gerando uma pressão no sistema de saúde. Estudos já têm mostrado, nós temos feito isso, que 80% do atendimento à população navegantina
vacina com relação à saúde, a gente já mata no sistema primário. Nós também iremos criar sistemas de preventivos, conhecendo a necessidade da população junto à questão de saúde. São exames são rotinas com relação a diabetes, com relação à pressão alta, problemas crônicos que existem. A gente vai fazendo esse tratamento em casa, cuidando também da população, cada um no seu lar, através de um atendimento da saúde à família. A coligação Transforma Navegantes com PSL, Solidariedade e DEM anuncia nomes que não têm passado na vida pública da cidade. Isso significa que não há ligação com supostos esquemas de corrupção denunciados na cidade nos últimos anos. Por outro lado, o senhor acha que a experiência como ex-presidente da Associação Empresarial de Navegantes e como empresário basta para dar credibilidade ao eleitor de que o senhor conseguirá, caso eleito, administrar uma cidade complexa como Navegantes? Sim, eu tenho plena convicção disso. A minha experiência no ramo empresarial e quem está junto comigo nesse projeto, os empresários, as pessoas do bem com vasto conhecimento, né, da cidade, vasto conhecimento em gestão, nos trarão toda a segurança possível para a gente fazer uma gestão em Navegantes diferenciada. Eu mesmo tenho todo esse conhecimento, há 27 anos empresários, durante todos esses 27 anos com uma conduta ilibada durante todo esse processo. Não quero fazer de 4 anos de gestão uma tragédia, mas sim uma marca positiva na cidade de Navegantes. Eu tenho plena convicção de que isso é possível através do meu conhecimento e política. Nós fizemos todos os dias. A partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a fazer política no nosso dia a dia. Então essa questão de fazer administração pública não vai ser diferente do que a gente já vem conduzindo nas nossas empresas durante todos esses anos e com êxito.